como eu informei no início do Atalaia Mais de hoje, a gente recebe a Tenente Coronel Carla Cristina Andrade, chefe da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado, que vai falar sobre os desafios, vamos falar sobre esses heróis, na verdade, da nossa vida real. Seja bem-vinda, Coronel, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Agradeço pelo convite, estar aqui participando e poder mostrar para a população o trabalho do Corpo de Bombeiros. Tem que chamar de coronel mesmo, esse negócio de tenente coronel, formalmente, né? Mas para a gente abreviar. Coronel, veja, qual a rotina do Corpo de Bombeiros? Como é que vocês se preparam todos os dias para ficar ali de prontidão, esperando, lamentavelmente, algumas situações não tão boas acontecerem para agir e salvar a vida das pessoas? Exatamente. Todos os dias, às 7h30, os nossos militares eles chegam ao quartel, chegam às unidades e tem a rendição do serviço, trabalhando 24 horas. Então, ao assumir o serviço, os nossos militares eles fazem toda a conferência de material, vê os materiais, preparam eles, para caso venha acontecer alguma ocorrência, está com todos os equipamentos funcionando, tudo direitinho, para que durante a atuação não venha ter problema algum e que a gente possa dar uma agilidade na atuação das ocorrências, das solicitações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre várias ocorrências, mas a gente estava conversando ali na sala de espera e é interessante, né? O Corpo de Bombeiros, o bombeiro em si, o bombeiro militar, ele está preparado para qualquer situação. Então, seja em uma situação mais simples, uma ocorrência mais simples, seja a um desastre natural gigantesco, qualquer desastre, seja natural, seja provocado, espontâneo, enfim. Ele está preparado para tudo, né, Coronel? Como é essa preparação, essa formação do profissional para que ele realmente esteja preparado para o que der e vier? Isso, os nossos militares eles são preparados, nós estamos atualizando sempre. Ao adentrar, ao fazer o concurso e o bombeiro entrar, ele passa por um processo de formação. Esse processo de formação, ele tem o aprendizado de todas as áreas, porque como vocês podem observar, o Corpo de Bombeiros ele tem um leque de atendimento, né? Às vezes tem pessoas que têm aquela visão de o Corpo de Bombeiros só apaga fogo. Não. O Corpo de Bombeiros não somente apaga fogo. Nós trabalhamos também com acidente automobilístico, com buscas. Temos o nosso canil também, que inclusive estamos com alguns militares participando de um simulado. Então, assim, quando o militar, ele passa no concurso, ele passa pelo processo de formação, de aprendizado, e durante todo o tempo ele não fica parado. Então tem cursos, capacitação durante o curso da carreira dele, é isso? Sim, além de todas as áreas que é vista durante o curso, tem as especializações. Então nós temos muitos militares que se especializam. Tanto fazemos essa especialização dentro do Estado, como recentemente formamos uma turma de especialização em salvamento terrestre, como também fazemos as especializações em outros estados, enviando os nossos militares para que possam fazer essa especialização fora e trazer novidades, porque essa troca também de informações com militares de outras corporações, de outros estados, é muito importante e a gente alinha no atendimento, porque o atendimento fica padronizado. Sim. Tem alguns profissionais que estão fora, é isso? Alguns militares? Isso, exatamente. Atualmente, hoje, no momento, estamos com 11 militares e um canil participando do simulado operacional para desastre. Está sendo realizado lá no município, lá no estado de Pernambuco. E esses militares, eles estão passando por uma atuação, estão alinhando o atendimento com os estados do Nordeste. Sim. Todos os estados do Nordeste estão participando. E isso é justamente para que a gente possa criar um procedimento padrão durante atendimento de deslizamento, de desabamento. Caso também nós possa necessitar de trazer militares para nos dar apoio em um desastre, e como também enviar os nossos militares para atuar em outro estado em caso de desastre, como aconteceu no município lá em Minas Gerais, do estado de Minas, né, em Brumadinho, que nós também enviamos os nossos militares para atuar lá. Então,
esse simulado ele é muito importante para isso, porque nós vamos estar atuando de forma que todos vão agir de um único padrão, Sim. exatamente. E isso a gente passa por um procedimento operacional padrão para todos os estados. Exatamente. E o Corpo de Bombeiros de Sergipe, como qualquer outra corporação do país, ela sempre está à disposição, a corporação sempre está à disposição para qualquer situação de desastre a nível nacional, de grande proporção, como foi o exemplo aí que a senhora deu de Brumadinho, né? Teve também agora esses alagamentos no Rio Grande do Sul, Isso. que bombeiros sergipanos foram, né? Isso, Coronel? encaminhamos também nossos militares lá para o Rio Grande do Sul para dar o apoio à nossa co-irmã, porque é muito importante que um desastre nessa proporção, com vários dias de atuação, os bombeiros daquele estado, eles cansam, né, como qualquer pessoa. E ter essa rotatividade durante o serviço, fazer uma escala e contar com as co-irmãs é muito importante na atuação. E também o aprendizado, porque nós sabemos que, por mais que tenha atualização, o que a pessoa mais aprende é na prática. A gente está o dia a dia na rua, fazendo salvamentos, atuando diante das solicitações. Então, é importante estar encaminhando e enviando os nossos militares, tanto para dar esses apoios à co-irmã, como também para estar se atualizando nas especializações. Vamos falar sobre um caso emblemático que aconteceu agora, tem mais ou menos 2 semanas, é isso? Os três jovens que foram resgatados. Na Caueira. Isso, Como foi esse resgate? Esse resgate ele foi uma atuação conjunta do GTA e os nossos militares do grupamento do GBS, do Grupo de Busca e Salvamento. Os 3 jovens eles foram fazer fotos, né, nessa embarcação encalhada lá. E eles foram, como foi que eles chegaram lá? Eles foram nadando. Disse que isso já é uma prática. As pessoas querem chegar até essa embarcação encalhada para fazer foto, arriscando a vida. Só que nesse dia o mar estava bastante agitado. Eles, inclusive, tiveram dificuldade de chegar até lá e, ao chegar, não conseguiram retornar. Então, o GTA chegou até o local. Um dos nossos militares também, que é o Major R. Silva, ele que foi, junto com o GTA, que ele faz parte do GTA, mas ele é bombeiro, ele desceu e fez o primeiro salvamento, e os nossos outros militares de lá do grupamento de busca e salvamento, que são o pessoal que trabalha na praia, foi a nado e, em conjunto com o R. Silva, fez o resgate desses 3 jovens. Agora, do barco até a parte da areia, é uma distância significativa? Bem significativa. Porque nessa imagem, a impressão que dá é que é próximo, né? Isso, mas não é tão próximo assim, não. Não é tão próximo. E, inclusive, até o bombeiro tem um slogan, né? Água na cintura já é sinal de perigo. Então, o que pode observar, vocês estão observando aí nas imagens, que a água ali está numa altura bastante elevada. A pessoa não pode subestimar a sua prática de natação e está sempre subestimando o mar. Porque é cansativo. Quem passa por situação dessa vê o quanto é bastante cansativo e a pessoa está correndo risco, se lançando ao perigo. Então, o Corpo de Bombeiros orienta a não estar fazendo essa prática. Então, quer dizer que essa prática de tirar foto nesse barco, na Caueira, é corriqueira. Exato. Mas foi o primeiro resgate do Corpo de Bombeiros nesse barco? Foi o primeiro resgate do Corpo de Bombeiros. Então, mas, segundo informações... teve outros casos que o Corpo de Bombeiros do GTA não precisou ser acionado. Exato. Então, o cidadão se arriscou até chegar ao barco e se arriscou para sair do barco também. Para sair do barco também. Pegou um período em que o mar não estava tão revolto como nesse dia. Né? Isso segundo informações de populações populares de lá do local, eles falam que isso já é uma prática corriqueira. Todo mundo quer fazer uma foto ali naquela embarcação. E aí, claro, não pode contar com a sorte, né? Exato. Mas quando o calo aperta, meu amigo, é para o Corpo de Bombeiros, é para a Polícia Militar. Coronel, a senhora, enquanto profissional, enquanto ser humano, como é que a senhora se sente em ser uma peça fundamental para adiantar o lado das pessoas, para salvar vidas, para realmente estar ali com a mão estendida para ajudar alguém? É muito gratificante, né? Deve ser um motivo de muito orgulho, né, para a senhora, para qualquer outro profissional que veste essa farda, por exemplo.
É bastante gratificante, sim. Hoje nós temos um projeto, que o projeto é A Escola Vai ao Bombeiro. Então, muitas crianças nos visitam lá na corporação para conhecer como é o nosso dia a dia, nossa rotina, conhecer as nossas viaturas. E algumas delas chegam para os nossos militares, para a gente, e dizem assim: eu vi o dia em que você salvou uma pessoa que estava em um carro, na fala dela, né, na fala infantil, que estava lá no carro preso. Eu pensei que ele ia morrer, mas você salvou. Então, assim, para nós, bombeiros, é muito gratificante isso. Você saber que você teve uma atuação ali naquele momento e aquela sua atuação, aquela sua prática, o seu desenvolvimento ali naquela atuação daquela cena fez com que aquela pessoa sobrevivesse. Você contribuiu para que aquela pessoa retornasse à vida. Então, assim, é muito gratificante. Recebemos muitas visitas lá no quartel de pessoas que já foram atendidas em ocorrência por nossas guarnições. Vocês recebem visita de pessoas que foram salvas? Recebemos, sim. As pessoas vão lá para agradecer. Que bacana. Recebe. Nós fazemos encontro. Inclusive, tem uns 3 meses que um dos nossos militares fez um atendimento por telefone. De lá do CIOSP, o nosso despachante, uma mãe estava com o bebê engasgado, se engasgou com o leite, depois após a mama, e ele fez as orientações e o bebê voltou à vida, com as orientações e a manobra que a mãe fez. Então, nós fizemos esse encontro. Outra vez foi outra mãe que chegou no quartel de Nossa Senhora do Socorro com a criança engasgada e os nossos militares fizeram toda a manobra e também voltou à vida. Nós fizemos um vídeo com essa mãe. Ela esteve no quartel para agradecer com a criança, com toda a família. Então, assim, para os militares, para o Corpo de Bombeiros, é muito gratificante isso, porque nós estamos fazendo o nosso papel, atendendo a população da forma que a população merece. E ter a vida ali salva, eu acho que não tem palavras para descrever isso, porque quem nos dá a vida é Deus. E vem um outro semelhante, vem um semelhante nosso e consegue nos salvar, consegue salvar uma criança. Isso é uma prática divina. Então, uma prática divina não tem descrição verbal para a gente poder realmente avaliar, né, um trabalho como esse. É algo realmente muito divino. Agora, coronel, essa prática, aliás, esse trabalho de salvar crianças engasgadas é corriqueiro? Acontece sempre? Porque a gente viu uma cena de uma criança que foi no hospital de Itabaiana, viralizou muito isso, o médico foi e fez uma massagem ali na hora, tinha um menino, uma reportagem de uma rádio, parece, e ele fez a massagem e conseguiu desengasgar a criança. Isso acontece sempre ou não? Não é que aconteça sempre, mas casos como esse sempre está chegando, às vezes não chega nem por telefone no CIOSP, chega na porta mesmo da corporação. Os pais, no desespero, eles pegam os seus filhos que estão engasgados, vendo que não está respirando, e levam até a porta. Quando chega no quartel, até mesmo viatura que está passando para ir para alguma ocorrência, eles param na rua e informam. Então, assim, são feitas todas as manobras, todos os procedimentos, e quando a criança retorna, é encaminhada ao hospital. Não é corriqueiro, mas de vez em quando estamos recebendo situações como essa. E em ver a família chegar para agradecer e dizer que o bombeiro foi o herói, que deu a vida novamente ao filho dele, que vai ter uma segunda data de aniversário, não tem o que pagar isso. Eu acho que os pais, quando eles estão se preparando para ter um bebê, os pais precisam passar por um curso desse, uma formação dessa, dos primeiros socorros, qual a parte do corpo que o dedo, a mão tem que ficar para fazer a massagem, porque em uma eventual emergência você pode precisar. Então essa mãe ligou, o bombeiro por telefone conseguiu passar as orientações, ela fez corretamente, salvou a vida do bebê. Então acho que o pai ou a mãe devem buscar justamente essas orientações para que fatalidades, né, não aconteçam mais gravemente, digamos assim, né, coronel? Hoje nós temos um projeto que ele iniciou como São João Seguro.
que é um projeto com fantoches que nós temos, que nós sabemos que crianças são multiplicadoras, né, de informações, e elas absorvem as informações. E nesse projeto São João Seguro, a gente trabalha com os bonecos. Então, esse passar informações de forma lúdica para as crianças, elas aprendem. A criança, o HD é vazio, né? Então, Sim. quando começa a chegar informações, ela começa a absorver. E elas vão passando para os pais isso. No São João Seguro, a gente trabalha com a parte de fogos. Mas depois que passa esse período do São João, nós trabalhamos com essa parte de acidentes domésticos. Então, nós damos uma nova roupagem para esse projeto e ele trabalha com acidentes domésticos. E entra essa parte de desengasgo, de panela que está no fogo, que o cabo tem que estar para dentro do fogão. E essas informações eles levam para os pais dele, que algumas pessoas já chegaram para a gente lá no quartel e falou, o meu filho participou de uma palestra com vocês e me deu uma aula. E o meu filho é pequeno. Então, assim, para nós é atingir o objetivo, porque o Corpo de Bombeiros é o que nós falamos, nós estamos prontos para atender e para trabalhar. Mas a gente não quer que a população precise, porque quando a população precisa é porque está passando por alguma situação de dificuldade. Nós trabalhamos muito também com a prevenção. Então, se a nossa prevenção estiver sendo muito bem trabalhada, então os atendimentos serão reduzidos. E a gente passando para as crianças essas informações, elas serão multiplicadoras. E os pais vão pegar também essas informações das crianças nas suas casas. Perfeito. E estamos de volta hoje conversando com a Tenente Coronel Carla Cristina Andrade, chefe da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros do nosso estado. A senhora ficou de passar algumas dicas infalíveis aí para os pais ficarem espertos. Pois é, muito importante aos pais que observem panela no fogo. Às vezes deixa o cabo da panela para o lado de fora. A criança pega naquele cabo e cai. Água quente, óleo. Então, sim, atentar para sempre colocar o cabo da panela para o lado de dentro do fogão. Evita bastante o acidente. Em relação à tomada com criança, sempre ter aquele dispositivo que esconda, porque a criança, a curiosidade está despertando, então vai e coloca o dedo dentro da tomada. Então é importante também. Outras situações com crianças, mesas com quinas, principalmente mesas de vidro, sim, colocar sempre um dispositivozinho de silicone para evitar pancada na cabeça. Isso é muito importante para evitar acidentes com crianças dentro de casa. São as 3 dicas infalíveis para você, papai, para você, mamãe, evitar dentro de casa alguns acidentes. Você sabe que criança é ligado nos 220, e aí sempre realmente roda a casa toda, o risco aumenta, enfim. Mas, ô Coronel, vamos falar sobre vários assuntos, tem muito mais assunto para a gente falar, mas a respeito hoje do comando realmente do Corpo de Bombeiros. Coronel Fábio, né, tem realmente a corporação ao seu lado. A gente consegue perceber isso, sabe, que o coronel tem uma aceitação não unânime, porque eu acho que toda unanimidade é burra, mas é quase unânime o trabalho dele. Ele tem realmente as pessoas ali, os oficiais, a turma que está chegando agora, os veteranos, enfim, todo mundo. Tem todo mundo realmente ali junto para fazer um bom trabalho, né? Hoje o Corpo de Bombeiros vive um outro momento na sua avaliação? Sim, nosso comandante ele está sempre trabalhando em prol da nossa corporação, com o apoio do nosso governador, né? Eles são bem alinhados, nosso secretário também. Então, esse trabalho conjunto só vem a fortalecer a nossa instituição, a nossa corporação, e fortalecendo com aquisições de equipamentos, de materiais, também de efetivo, que sim, hoje ampliamos o nosso efetivo, né? Recentemente podemos acompanhar aí o novo projeto de lei que deu uma nova... desobstruiu, né, algumas situações que estavam aí. Então, o nosso comando, sim, está trabalhando em prol da nossa corporação em melhorias. Vamos falar sobre esse projeto. Afeta positivamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Na prática,
Qual é esse benefício? Quais são os benefícios desse projeto? O benefício desse projeto é que ele criou novas vagas para oficiais ao primeiro posto. Sim. Então, nós tínhamos muitos subtenentes que estavam aguardando, eles já tinham os critérios para promoção, mas não existiam as vagas. E hoje, com essa criação dessas vagas, houve essa desobstrução e eles vão poder ascender na sua carreira. Então, estaremos realizando uma solenidade de formatura para promover 43 novos tenentes da nossa corporação agora, que eram subtenentes. E com essa promoção, abre-se as vagas e vem aquele efeito cascata. Então, vai subindo e as outras graduações também vão sendo promovidas. Entendi. Vamos falar sobre o Centro de Treinamento Operacional, que foi entregue agora, é isso? Foi entregue o ano passado, o Centro de Treinamento Operacional. Ele fica ali na Diretoria de Ensino, na Rua dos Estudantes, no anexo do Colégio John Kennedy. Lá é realizado todos os treinamentos da nossa tropa, todas as atualizações, cursos, a gente faz lá. Foi adquirido uma torre de salvamento em altura. Essa torre de salvamento em altura é um projeto que nós, de Sergipe, fomos o primeiro corpo de bombeiros do Nordeste a adquirir essa torre, e adquirimos também o container. Esse container, ele é para treinamento de combate a incêndio. Ele simula como se a gente estivesse combatendo um incêndio em prédios, em residências, e nós fomos o quarto do país a adquirir esse container. Então, veja, o centro de treinamento foi entregue o ano passado, tudo bem, mas vocês já estão utilizando ele desde então? Vocês passaram a utilizar desde quando? Não, desde o momento que foi entregue, antes mesmo de ser realizada a entrega, nós já estávamos utilizando para fazer os testes, para fazer todos os treinamentos, ver se estava tudo ok, porque diante da entrega, a gente também tem que ver se está tudo dentro da especificação. Então, já estávamos, sim, utilizando, e hoje os nossos militares utilizam para estar fazendo todos os treinamentos na nossa torre e no nosso container de combate a incêndio. E lá também no nosso centro de treinamento, nós temos o espaço para que tenha o treinamento de resgate veicular, o salvamento de desastre, que a gente tem o curso de breque, o pessoal treina lá também. E a atuação do Corpo de Bombeiros no interior do estado, ele é presente? Sim, hoje nós temos 7 quartéis, né? Hoje estamos com Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá, Glória. Então, o Corpo de Bombeiros ele está se expandindo, porque com essa expansão nós reduzimos o nosso tempo-resposta para que a gente tenha uma celeridade diante da solicitação e dar um bom atendimento para a nossa população. O Corpo de Bombeiros em Glória era realmente assim um sonho do povo gloriense, do sertão como um todo, né? Porque ela fica no coração ali do Alto Sertão, então precisava, né? Recorrer ao quartel de Itabaiana. Itabaiana, exatamente. Quando tinha uma solicitação em Canidé de São Francisco, quem atendia era Itabaiana. Então, o tempo-resposta era muito longo. No mínimo umas 3 horas, 3 horas e meia de Itabaiana para Canidé de São Francisco. E hoje, com Glória, já reduziu bastante esse tempo-resposta para o atendimento. Na sua avaliação hoje, o Corpo de Bombeiros vive um outro momento de valorização. Hoje, o bombeiro militar em Sergipe, ele é valorizado, coronel? Muito valorizado. Eu tenho 27 anos que estou na caserna, né, de corporação, e pude acompanhar como vem melhorando a cada dia. Esse ano mesmo nós já tivemos um grande investimento com a aquisição de materiais e de equipamentos, viaturas novas, desencarceradores, câmeras térmicas. É muito investimento que está sendo feito no Corpo de Bombeiros hoje. A aquisição desses materiais é através de emenda parlamentar, de fundo a fundo, de investimento próprio também aqui do nosso governo. Valorização da carreira salarial. Valorização da carreira salarial. Então, tudo isso a gente observa que está sendo muito valorizado, está tendo um olhar mais importante para a corporação. Coronel, obrigado pela sua presença, boa sorte no trabalho, disponha sempre da TV Atalaia. E muito obrigado a você pelo carinho da amizade.
A gente volta a se encontrar, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 2h45. Até lá.